Hello, Butterflies! Tudo bem com vocês? Meu nome é Lavina e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, hoje o vídeo vai ser um vídeo que para alguns vai ser meio polêmico, porque a autora é meio polêmica. Meio não, ela é polêmica, mas eu quero deixar bem claro aqui nesse vídeo que esse é sobre o conteúdo do livro e não sobre a pessoa. Então, hoje eu vim fazer recomendações dos livros da Colleen Hoover, que é uma escritora e ela é boa escritora, ela escreve os livros dela muito bem. E eu leio muito dos livros dela, então eu vim fazer aqui recomendações de livros, falar um pouquinho sobre eles para poder, caso vocês se interessem. E sim, ela é polêmica, vou falar sobre isso aqui pra vocês agora. Quem não conhece, mas quem conhece, sim, eu entendo que muitos têm ódio, eu não julgo vocês por isso. Mas é minha opinião, então assim, basicamente a Colleen, ela é uma pessoa em polêmica por conta de algumas coisas que ela usa de acordo com os livros dela, que ela faz nos livros, e de acordo com a repercussão. Às vezes acaba... Gente, desculpa se eu estiver rouca, mas eu tô gripada. Não gripada, só tipo, a gripe passou, só que a tosse ainda tá, então eu tô ficando rouca. A questão é isso, mas muitas vezes ela acaba, tipo, pegando a credibilidade de um livro e fazendo coisas meio sem noção, então... Meio não, é sem noção. Mas em questão dos livros em si, eu acho que ela é uma ótima escritora, então eu vim recomendar alguns livros aqui pra vocês. Eu tenho ao todo, deixa eu ver, eu tenho ao todo 20 livros dela. Então eu vou ter uma credibilidade que eu vou poder dizer sobre os livros dela, mas enfim. Vamos lá, gente, isso aqui já é pra vocês leitoras, e enfim. Primeiramente, temos aqui Todas as Suas Imperfeições. Esse foi o primeiro livro da Colleen que eu li, que foi o que me retomou na leitura, porque eu era uma leitora quando eu era criança, só que eu acabei me afastando desse meio da leitura, e por volta desse livro aqui eu acabei voltando, e gente, esse livro é muito bom, é surreal, e basicamente a história, deixa eu ver os nomes, porque, né, da Kim e do Graham, eles se conheceram de acordo com uma traição, que tipo, eles namoravam pessoas assim, sabe? E essas pessoas que eles namoravam traíram. Tipo, essas pessoas juntas assim, tipo, a namorada do Graham e o namorado e a namorada da Kim, né? Se, tipo, traíram eles, então, juntos, assim, então... Eles acabam descobrindo isso, se conhecendo por volta disso. E nisso, tipo, eles acabam começando a viver uma história, esses trem, isso é meio que uma volta no tempo, porque mostra duas estações, mostra o decorrer deles se conhecendo e namorando e o casamento. E no casamento mostra muita dificuldade, que eles estão passando por um momento muito difícil, porque a Kim, ela descobre que ela é infértil, então eles queriam muito ter um filho, sabe? E isso acaba mexendo muito com o psicológico dela e do casal, sabe, em si. Então, assim, eles acabam passando por um momento difícil por causa disso, e aí acaba mostrando a diferença do relacionamento depois do casamento e antes. E também tem muita história, tem um acontecimento envolvendo traição. Fala muito sobre traição neste livro e diversas formas de percepção de traição. Então você acaba entendendo muito sobre isso e lendo sobre isso. Então muitas vezes algumas coisas que você tinha visão sobre traição antes e você julgava totalmente, quando você lê, você tem uma percepçãozinha ali de uma outra visão, assim, sabe? Mas vocês precisam entender, eu leio pra entender, eu não tô dizendo que traição é certo, mas vocês precisam ler para poder entender o contexto do que eu estou dizendo aqui. Mas é um livro, gente, é um livro que mostra muito sobre amadurecer, sobre vocês, sobre o casal conversar. Então eu recomendo muito para vocês Todas as Suas Imperfeições, da Colleen Hoover. Esse livro diz que tem a famosa frase que diz assim: se você iluminar todas os seus defeitos, deixa eu ver. Não, se você iluminar todas as suas imperfeições, suas qualidades ficarão na sombra. Esse livro recomendo muito pra vocês. Também temos Se Não Fosse Você.
Esse livro aqui, foi um dos mais recentes que eu li. É sobre a história da Morgan e da Clara. É sobre a história de uma mãe e de uma filha. Mostra dividir a história entre a mãe e a filha. Mostra muito sobre o passado também, sabe? Da mãe, assim, sabe? E aí depois, atualmente, a filha. E é uma complicação porque acaba passando por luto nessa história. E aí, tipo, as duas têm que lidar com isso. E aí também tem várias complicações que depois desse luto, de uma morte que aconteceu, que interferiu entre as duas. Sabe, veio muitas coisas à tona e isso mostra a percepção de uma adolescente lidando com isso e uma de uma adulta e a relação entre mãe e filha. E eu acho essa história aqui, assim, sabe? Inclusive vai ter o filme, então assim, que tem o Mason Times e a... Ai, como é que fala o nome dela? McKenna, sei lá, gente, alguma coisa assim, sabe? Mas tipo assim, é simplesmente muito bom, muito de relação entre mãe e filha, recomendo pra vocês também. Temos aqui também, deixa eu tirar a câmera aqui, meu livro favorito, As Mil Partes do Meu Coração. Gente, esse é o livro favorito da minha vida. Ele é bem profundo, sabe? Ele diz sobre você lidando com, aprendendo, tipo assim, descobrindo problemas pessoais sobre, tipo, traição. Não, traição não. Eu tô falando todos os livros de traição que acaba incluindo aqui. Depressão. É sobre você se amar primeiro, sabe? Pra poder depois amar outra pessoa. E é um livro que tem muita relação familiar nele. Muito profundo. Tem também relações, tipo assim, de automutilação. Não é um negócio meio suicida, assim, mas não especificamente automutilação, mas coisas meio suicidas em relação. É uma mente meio depressiva e a menina ela é assim e ela acaba gostando de um cara, só que esse cara meio que tipo não quer se envolver com ela até ela entender a percepção, o entendimento de ela se entender, começar a se tratar melhor direito pra depois conseguir ter um relacionamento com ela, sabe? Eu acho que esse livro, ele é muito... ensina muito, sabe? E também tem uma frase muito linda que eu gosto, que é: nem todo erro merece uma consequência, às vezes ele merece apenas o perdão. Que é verdade, gente, olha... tipo, ó, todo erro merece... nem todo erro merece uma consequência, às vezes a única coisa que ele merece é o perdão, porque nem tudo a gente tem que, tipo, fazer uma vingança, sabe? Às vezes a gente só precisa escutar o desculpa, o perdão, eu te perdoo. É muito essencial esse livro, eu recomendo muito pra vocês. Temos Confesse. Como eu explico? Esse livro nossa, tem muita coisa envolvida, gente. É muito sobre as pessoas, eles lidarem com os problemas um do outro e saber que, tipo assim, num relacionamento vocês vão acabar tendo que enfrentar problemas da vida um do outro. E se vocês vão permanecer juntos aí, eu já não sei. Porque a história, deixa eu ver, eu esqueci o nome dos personagens. A Aubrey e o Owen. Ela meio que procura um emprego e aí ela conhece esse cara nesse negócio e eles começam a sair, só que descobre que tem vários... O Owen tem, tipo, uma ficha meio, né, assim, sabe, pra pessoas conhecidas da Aubrey, e ela tem... eu não quero dar muito spoiler, mas eu não sei como explicar sem fazer isso. Mas umas coisas familiares, porque ela tem um filho, basicamente. Então, pra ela lidar com tudo isso, guarda e essas coisas, é complicado, por causa que, né, tem o Owen e ela é meio subornada, então acaba tendo muita ameaça nesse livro. E é louco as coisas que acontecem nesse livro, mas ele é ótimo e eu recomendo muito pra vocês. Também tem uns livros dos meus favoritinhos dela, que é Novembro 9. Gente, eu sou apaixonada por Novembro 9. É a história da Fallon e do Ben,
que uma ela tem um sonho, a carreira de querer ser atriz e o Ben é escritor. E eles acabam se conhecendo num negócio de aeroporto que ela vai viajar, essas coisas. O Ben acaba salvando ela de um negócio relacionado ao pai dela. E eles meio que acabam marcando de todo novembro 9 de todo ano, tipo, todo novembro 9 de cada ano, eles se encontrarem, eles acabam vivendo histórias, assim, a cada dia disso, descobrindo mais sobre essas coisas e acabam se descobrindo que eles meio que têm um envolvimento do passado. E, gente, esse livro é tão profundo, então, sabe, é muito... Eu só recomendo pra vocês, gente. Lembrando que a maioria desses livros aqui são todos do gênero romance, então... E aí também temos Até o Verão Terminar, que ele é um livrinho mais summer, mas ao mesmo tempo... Eu não diria que é uma Lauren Banks, porque... Vamos ver o nome do personagem. É Bea, eu não sei falar o nome dela direito. E o nome do outro personagem também é Samson, não sei falar direito o nome. Mas basicamente, tipo assim, a mãe dela acaba falecendo e ela vai passar o tempo com o pai dela, sem o pai dela saber que desse falecimento da mãe. E o pai é rico, essas coisas, então tipo, ela acaba ficando um tempo lá e conhecendo pessoas, ela conhece esse cara. E eles começam a meio que dar uma saída, saírem juntos. Só que ao mesmo tempo eles têm um ódiozinho ali pelo outro. Não especificamente, ele só tipo, é muito misterioso. Os dois são misteriosos em si. E eles acabam vivendo uma história e ela acaba descobrindo coisas sobre ele, que tipo, ele finge ser uma pessoa que não é, geralmente. E aí é muito sobre, esse livro é muito sobre esperar as pessoas, sabe? Porque acaba acontecendo uma coisa que ela precisa esperar por ele. E ela espera todo esse tempo por ele, então é muito fofo, eu recomendo muito pra vocês. Então... E aí, esse livro aqui é Tarde Demais. Eu preciso dizer, ele é pesadinho, então você tem muita sensibilidade, você é muito sensível, não leia esse livro aqui, porque ele é, eu acho ele pesado, viu? Ele é bem pesado, tem umas coisas bem, sabe, tipo tráfico, é um negócio meio policial, e ao mesmo tempo tem muitos contextos pornográficos, então tome cuidado caso você queira ler esse livro se você é sensível. Mas é basicamente a história de um negócio policial em que os policiais eles se disfarçam e para poder conseguir investigar acabam se incluindo ali no meio, e aí ele conhece a namorada da pessoa que ele está investigando e basicamente ele acaba criando uma relação ali, sabe? Só que ele tem que tomar cuidado para não se revelar policial. Só que aí acaba acontecendo um monte de coisa louca. Esse livro, tipo, te joga um monte de coisas ao mesmo tempo e você fica, tipo, calma. É, tipo, loucura. Eu recomendo muito esse livro pra vocês. Sério, gente, esse livro foi um choque pra mim, mas ele em si é muito bom e muito entretente, então eu recomendo muito pra vocês. Também temos um livro, Verity. Ele é famosinho no BookTok. E ele também é um livro mais de suspense. Então, assim, é bem suspense. Eu fiquei com medo de ler esse livro. Eu fiquei com medo, tá? Lendo esse livro aqui. Não é muito de medo de terror, assim. Só que, tipo assim, eu fiquei meio com receio, sabe? Eu ficava, tipo assim, como se a personagem estivesse me vigiando. Porque, basicamente, deixa eu ver aqui qual que é... Lowen. Ela acaba sendo contratada praticamente pra poder terminar de escrever o livro da Verity, que, tipo assim, era uma escritora, só que aconteceu uns negócios médicos, essas coisas com ela, e ela acabou tendo, tipo, uma paralisia, sabe? Então, tipo, ela não tinha reações, ficava o tempo todo meio que paralisada, olhando pro nada, e ela acaba simplesmente, a Laurie acaba sendo contratada praticamente pelo marido, o Jerry, da Verity, para poder conseguir terminar a coleção que ela estava escrevendo. E nisso ela acaba tendo um envolvimento ali com o Jeremy, por mais que ele seja casado, então muitas vezes eles estavam se envolvendo e de repente ela via algumas coisas relacionadas a Verity. Será que ela, tipo, era paralisada, só que ela via
começou a achar que, tipo, ela tava mentindo, que a Verity sentia noção de tudo que tava acontecendo e a Lauren encontrou o manuscrito dela, então esse manuscrito, ele é um verdadeiro mistério, porque você não sabe se ela tá falando a verdade ou a mentira em relação à família, essas coisas que tem falando cada coisa nesse manuscrito, então, mano, é muito interessante, só que me deu um pouco de medo da Verity. Eu fiquei muitas vezes olhando, tipo assim, Verity, você tá aqui me encarando? Porque eu fiquei com medo, mas, gente, vale todo o hype. Esse livro é muito bom. Temos um livro que o povo critica um pouquinho, mas eu entendo o lado do criticando, porque ele é mais um hot, sabe? Que é o lado feio do amor. Realmente, gente, ele tem muita pornografia nesse livro aqui. Mas você gosta? Ele é bom, ele é um livro bom e, tipo, deixa eu ver. Ah, tá. Basicamente, é a Tate e o Miller. A Tate, basicamente, ela vai ficar um tempo com o irmão dela pra poder ela terminar, acho que é uma faculdade ou escola. Faz tempo que eu li esse livro, mas o vizinho dela, praticamente, que é o melhor amigo do irmão dela, eles acabam meio que se conhecendo no envolvimento ali, só que, tipo, o Miller é muito fechado por questões todos passados, então essa história também tem muitos capítulos separados sobre o passado do Miller, do porquê ele é tão fechado para relacionamento, essas coisas. Porque aconteceu muita coisa no passado dele, em que ele foi muito apaixonado por uma garota lá, mas que deu umas coisas, sabe? Então, foi bem complicado pra ele, por isso que ele é tão fechado aí mostra atualmente. E ele, por mais que ele goste e eles estejam apaixonados, o Miller fica meio que recuando por conta desses traumas do passado. Então, tipo, esse livro é bem profundo, mas ao mesmo tempo tem muito hot. Então, sim, a maioria dos alvos da crítica do povo é que a cada 5 segundos eles estão fazendo uma coisa pornográfica. Então, se você gosta, tá aí. Temos a coleção de Tarde Jamais. Gente, esse livro aqui essa coleção, ela é incrível. A qual eu vou junto com Terry Fisher. Terry Fisher, não sei se eu estou falando certo, mas, gente, basicamente, gente, essa coleção é maravilhosa, mas basicamente é sobre a história de... Gente, desculpa o barulho que estiver aqui no fundo, mas enfim, o povo barulhento dessa casa. Isso me inclui também, mas isso não importa. É a história de um casal que eles perdem a memória. Sim, eles perderam a memória basicamente, aleatoriamente. Só eles dois, sendo que eles não sofreram nenhum tipo de acidente, nem nada. Apenas eles dois perderam a memória e eles são namorados, então eles não sabem o que tá acontecendo. E aí acaba praticamente cada 48 horas, se eu não me engano, a cada 24 horas, eles acabam perdendo a memória de novo. E eles não sabem por que isso está acontecendo. Então eles meio que fingem para as outras pessoas que eles têm memória, mas eles não têm. E eles ficam meio que... Os dois acabam meio que, tipo, tendo que pesquisar e descobrir sobre um ao outro, sobre a relação deles dois e essas coisas. E eu acho que a coisa mais fofa disso aqui é que basicamente todas as vezes que eles perderam memórias e todas as vezes eles se apaixonaram novamente. E meio que basicamente a percepção desse livro aqui é que eles meio que tipo... eu não vou dar esse spoiler, mas vocês entendem, pra poder descobrir o motivo do porquê estão perdendo a memória. E o motivo é muito... Sério, eu recomendo demais pra vocês. Esse vídeo já tá longo e eu tenho mais livros pra falar sobre. Então, eu vou fazer... Não, eu vou fazer um resumo rápido aqui, porque é só sobre a coleção. Beleza. Primeiramente, essa coleção aqui, que é a coleção Slame, sei lá. Eu não tenho muito o que falar dela. Olha, gente, basicamente é deixa eu ver, uma borboleta aqui. Calma aí. Conecta aqui uma borboleta. Porque eu não terminei de ler. Porque eu meio que desisti no último livro, porque eu achei chatinho. Mas a história em si é muito boa, é sobre dois tipo... uma menina que ela acaba tendo que lidar com um estado meio que terminal. Não terminal, mas tipo assim...
ela acaba tendo que lidar com o luto. E ela conhece esse vizinho, eles se mudaram. E ela meio que, tipo, conhece o vizinho que também lida com o luto. Ele cuida do irmão sozinho, então eles se conhecem ali, se envolve, só que aí descobre que ele é professor dela. E aí acaba eles tendo que se afastar, por mais que eles gostem muito do outro, isso pode colocar em risco o emprego dele, ele precisa do emprego para poder conseguir cuidar do irmãozinho. Então acaba tendo todas essas complicações e eles acabam tendo até um momento de ódio um do outro, mas eles gostam muito do outro e tem, tipo, toda uma conexão, principalmente, tipo assim, no segundo livro, é mais a história do menino e ele mostra, e aí também tem o estado de que o fato da mãe da menina faleceu no final do primeiro livro, e aí acaba lidando muito com o luto, eles acabam, tipo, passando mais tempo junto, quase morando junto praticamente, e aí é toda uma história, assim. E aí o último livro que eu não consegui terminar de ler porque a história estava muito repetitiva, porque basicamente estava mostrando toda a história do primeiro e do segundo livro, só que pela visão do menino, então eu achei meio cansativo, então eu acabei não terminando de ler, mas o livro é bom. E mostra, isso aqui é meio que basicamente a lua de mel deles que eles se casaram, então é uma coleção muito boa. E aí também temos a coleção bem famosa do BookTok, que assim acaba e assim começa. É perfeito, não tenho o que falar, porque simplesmente a história da Lily e do Riley. O Riley, ele é meio abusivo, então essa história é muito sobre, sabe, agressões em casa, no relações. Então, ele era um amor, só que depois de um tempo ele começou a ficar muito abusivo com a Lily e o Riley. E tem o Atlas, que é o crush literário de metade das meninas do BookTok, porque como não se apaixonar pelo Atlas, que foi o primeiro romance da Lily. E ele acaba voltando, tipo, acaba abrindo um restaurante, basicamente, na cidade dela. E aí eles acabam se revendo, só que o Riley tem muitos ciúmes e acaba acontecendo um negócio, só que o Atlas, ele percebe, ele é protetor, então ele sempre tá atento ali pra poder ver se a Lily tá bem. Então tem muitos negócios de agressões aqui nesse segundo livro aqui, é mais sobre a Lily e o Atlas, que eles acabam tendo uma história mais ali depois, por causa que a Lily depois teve um divórcio, porque ela acabou casando com esse cara abusivo. Então tem toda uma história, toda uma dinâmica, e eu não tenho o que falar. Essa coleção realmente merece todo o hype que tem, porque é apaixonante esse livro, gente. E essa coleção eu também não tenho muito o que dizer, porque eu também estou lendo ainda, estou no segundo livro, que é a coleção Hopes, se eu não me engano. É um caso perdido, a história da Sky, e ela basicamente, tipo assim, vive só com a mãe, ela não tem acesso à internet, porque basicamente parece que ela meio que foi sequestrada por essa pessoa que se diz a mãe dela. E quando ela era criança, e ela acabou conhecendo um cara, esses têm agora criança, só que ela não sabia disso. Ela achava que ela simplesmente só era adotiva. Mas esse cara era o amor dela. Conhecia ela quando ela era criança, eles tiveram muita relação, sabe? Então ela acaba tendo muito problema familiar nesse livro. Eles lidando isso um com o outro. Então, tipo assim, eu não sei muito. Basicamente, eu só li esses dois aqui, eu estou na metade desse. Então, história de um, história de outro. E aí, esse aqui provavelmente vai ser a história deles por último. Só que eu não tenho muito o que dizer porque eu não terminei de ler. Mas, basicamente, é isso. Eu sei que eu posso ter enrolado um pouco pra dizer. Eu tava tentando falar sem dar muito spoiler. Mas, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo à parte sobre recomendações de outros livros sem ser a Chloe Hoover, eu faço aqui pra vocês. É isso, espero que vocês tenham gostado. Desculpa por ter meio que ficado 2 dias assim sem postar, mesmo dizendo que eu postar todos os dias, como eu disse pra vocês. Às vezes eu fico muito ocupada, principalmente agora que eu faço curso, todas essas coisas, por isso eu acabo não postando vídeo. E foi basicamente por isso de novo, então eu vou tentar recompensar vocês ao máximo, postando 2, 3 vídeos por dia de repente, pra poder recompensar isso. Mas enfim, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!